Olá, seja muito bem-vindo ao Everycast da Every Home for Christ Brasil. Você está ouvindo e assistindo ao Connect, um devocional bíblico semanal para conectar a sua vida à verdade e ao amor de Jesus. Meu nome é Alessandro e seja muito bem-vindo. Hoje nós queremos falar sobre construção. Construa uma casa. Seja muito bem-vindo. Você está ouvindo e assistindo Home for Christ. Ok, nós queremos ler Mateus capítulo de número 7, versos 24 a 27. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Bem, esse texto ele faz parte do final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo de número 5 de Mateus e se encerra no capítulo de número 7. E quando nós começamos a ler esse texto, existe uma primeira palavra que nos chama a atenção e ela faz toda a diferença. E Jesus começa assim, portanto. Algumas traduções vão falar pois. Isso está se referindo ao Sermão do Monte. Todas as vezes que você ver na Bíblia essa palavra, portanto, olhe para os versos anteriores para entender o que está sendo dito. Aqui, Jesus está na conclusão do Sermão do Monte e ele está dizendo, portanto, o que? Olhe para trás e veja tudo o que eu falei e agora ele vai fazer a finalização do texto. E ele fala, portanto, e ele vai dar duas características, mas o Sermão do Monte, ele diz respeito às características práticas da vida, ao caráter, à forma de viver. E está tudo isso relacionado com o reino dos céus. Quando Jesus encerra esse texto no verso 27, olha o que diz o 28 e o 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Agora veja o porquê. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É interessante pensarmos no portanto que Jesus está dizendo sobre o Sermão do Monte como um todo, e o Sermão do Monte remete ao quê? Aos aspectos práticos da vida, ao caráter, tudo isso relacionado ao reino dos céus. E agora as multidões se maravilham porque ele estava ensinando algo que ele vivia, diferente dos mestres da lei, que tinham a teoria, mas não tinham a prática. Interessante que Jesus fala em Mateus 23, 1 e 3, o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Conclusão: Jesus tinha toda a autoridade para falar o que ele tinha acabado de falar. Jesus tinha toda a autoridade para ensinar quais são as características de uma vida prática que condizem com a palavra de Deus e com o próprio Cristo, com o caráter, com a ética de uma vida cristã. Bem, e nesse exemplo, quando Jesus fala isso, ele começa citando uma característica de uma construção. Bem, para nós da Every Home é muito importante as casas, os lares, as famílias, os oikos. Por quê? Todas as pessoas estão morando em uma casa, em um oikos, em uma família. E como nós queremos alcançar todas as pessoas, em todos os lugares, alcançarmos todas as casas, é muito significativo, porque alcançaremos todas as pessoas em todos os lugares.
Então, nós temos como um objetivo, até 2028, alcançarmos todas as casas no Brasil e todas as casas no mundo. Isso são 60 milhões de casas no Brasil e 2,2 bilhões de casas em todo o mundo. Bem, eu não conheço muitos aspectos técnicos de uma construção, mas para todos nós eu creio que é muito claro entender que uma casa construída sobre a rocha, ela é muito mais estável. E Jesus aqui está fazendo uma comparação de uma casa que está resistente às intempéries, porque ela foi construída sobre a rocha, e uma casa que é frágil, é vulnerável, porque ela foi construída sobre a areia. Mas Jesus não está dizendo apenas isso, ele vai além. Ele está dizendo que uma casa construída sobre a rocha é uma casa de um homem sábio, de um homem prudente, em contraponto a uma casa vulnerável, frágil, que é construída sobre a areia. E esta casa é a casa de um homem insensato, de um homem desajuizado. É claro que se eu perguntasse aqui qual a casa que você gostaria de ter, todos nós iríamos mencionar que nós gostaríamos de ter uma casa sobre a rocha, uma casa que não fosse vulnerável, que não fosse frágil. Todavia, mesmo não entendendo de aspectos técnicos de uma construção, eu creio que fica muito claro para nós que construir uma casa sobre a rocha, ela vai demandar muito mais esforço. Ela vai ser muito mais difícil. Não é fácil como construir uma casa sobre areia, que demanda menos esforço, menos dedicação. Ela é mais fácil. E aqui vem um primeiro convite, uma primeira pergunta. Aonde que você gostaria de construir a sua casa? Em Mateus capítulo de número 5, verso 1, quando Jesus inicia o Sermão do Monte, a palavra do Senhor nos diz: vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Bem, havia muitas pessoas que estavam naquele lugar. Todas elas estavam ouvindo a Jesus. E muito possivelmente, todas essas pessoas, elas gostariam de ter uma casa sobre a rocha. A pergunta é: o que diferencia uma casa que está sobre a rocha e uma casa que está sobre a areia? E a resposta vem do próprio Senhor Jesus. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem sábio. O contrário, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, desajuizado. O que coloca aqui a situação de que aquelas pessoas todas estavam ouvindo a Jesus. A pergunta é: quem agora gostaria de efetivamente construir a sua casa sobre a rocha? Porque isso demandaria colocar em prática os ensinos de Jesus. Muitas pessoas hoje conhecem a Jesus de ouvir falar. Já ouviram falar no nome de Jesus? Já leram um texto bíblico? Às vezes conhecem até uma música. Todavia, a pergunta de Jesus ainda continua nos dias de hoje. Você quer construir a sua casa sobre a areia ou você quer construir a sua casa sobre a rocha? Porque isso vai demandar colocar em prática os ensinos da palavra do Senhor, os ensinos de Jesus. Apenas ouvir não mudará a nossa vida. Apenas ouvir não mudará a nossa casa. Apenas ouvir não mudará a nossa família. Ouvir e praticar, sim, mudará a nossa vida, mudará a nossa casa e mudará a nossa família. Nós acabamos de ler um texto bíblico que fala sobre aquilo que Jesus está nos convidando, está colocando diante de nós. E a pergunta é: aonde você deseja construir a sua casa? O meu desejo é que você possa construir a sua casa firme na rocha, colocando
em prática aquilo que Jesus ensina na sua palavra. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Esse é o meu desejo, é o desejo da Every Home, para que você possa viver praticando os ensinos de Jesus. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. E se você achou essa mensagem útil para você, envie para algum amigo, para os seus amigos, para os seus contatos, para que eles também possam ter o desejo de construir a sua casa sobre a rocha. O meu muito obrigado, que Deus abençoe, um grande abraço.